Professor Vicente, começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E a aula de hoje ainda Roma. Roma continuando no seu período chamado republicano, a República Romana. A República Romana foi uma estrutura que surgiu justamente por causa da intervenção dos patrícios na questão política. E com a deposição de Tarquínio, o último rei, os senadores estavam então desenvolvendo ali uma nova forma de poder. E essa estrutura do Senado ela vai ser muito importante e vai ser determinante durante todo o período de Roma. Agora, tínhamos uma estrutura muito mais complexa do que o que foi a monarquia. Primeiro, nós tínhamos ali o cônsul, ou ditador, que ocupava o poder executivo, que era seguido bem mais abaixo pelos edis, responsável então pela administração de todas as coisas que acontecia na cidade e também agora em todo o lugar. Ao lado do cônsul, um pouco mais abaixo, tínhamos o Senado, o mesmo, que foi estrutura da monarquia, mas agora bem mais organizado e bem mais poderoso. O Senado compunha o que poderíamos dizer que era o poder legislativo. O Senado era seguido também da Assembleia Curiata, que mais tarde veio se tornar a Assembleia Centuriata, seguida também de tribunos da plebe mais tarde, depois da revolta. Do outro lado, nós tínhamos os pretores, que ocupavam o papel do poder judiciário. E os pretores, eles faziam tudo aquilo que dizia respeito dos julgamentos do cidadão romano. Tínhamos também os censores, que eram responsáveis assim pela contagem do povo para o período de guerra ou período mesmo de paz, para o controle da cidade, para saber como estavam. E tínhamos também ali, ao lado dos censores, os questores, que cuidavam da finança, tudo que diz respeito ao dinheiro, estava então na mão dos questores, que, seguido deles, tinha uma estrutura mais abaixo, chamada publicanos. Os publicanos eram responsáveis justamente pela cobrança de impostos. Roma se tornou uma sociedade altamente tributária. Com o crescimento e com as conquistas de outros povos da região, Roma vai se tornar uma estrutura no aspecto político, social e econômico muito maior do que foi no período do reino. E aí podemos citar que essas conquistas dependeram de muitas guerras. E para isso, então, Roma aparelhou um exército muito bem preparado. Um exército que desenvolveu uma série de ferramentas, o exército que desenvolveu uma série de instrumentalidades de belicidade muito operosa para aquela época. E essa belicidade romana, ela vai destacar nos encontros de Roma com outras potências. Então Roma ali tem estruturas muito interessantes, como a catapulta, como a estrutura das escadas, das torres, a forma de defesa das tartarugas. Isso tudo vai ser bem desenvolvido por Roma a partir da República e então vai chegar ao seu apogeu no Império. E essas estruturas vai fazer com que Roma se torne predominante da região. Mas havia uma outra potência que na época poderia ser a grande rival, que tomava conta da parte justamente do continente africano e também controlava de certa forma o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é realmente uma porção de água que fazia um encontro entre a Ásia, a África e a Europa. E quem dominasse aquela porção de água dominava o comércio, dominava as sociedades ao redor e se tornava também uma potência hegemônica, uma potência sem igual. E Roma então vai investir contra uma grande potência chamada Cartago, que na Numídia dominava aquela região. E durante muito tempo Roma e Cartago entram em guerra, entram em confrontos. E tem algumas histórias interessantes. Aníbal, um grande general cartagense, invade Roma por uma certa
habilidade e também para assustar os romanos com uma manada de elefantes. Isso é muito interessante. Os romanos ficam apavorados, mas então isso se torna um ponto muito importante para a vingança romana, que logo depois então se alia aos inimigos cartagenses e consegue numa batalha vencer então Cartago. Com a vitória de Roma sobre Cartago, Roma se torna a maior potência de então. E isso faz com que Roma mude o seu aspecto econômico. A economia que era voltada no passado para a questão agropastoril, agora vai se ampliar. Além da agricultura, Roma terá o comércio. Além do comércio, Roma terá também as construções. Roma terá uma série de outras coisas que não tinha. E sobre tudo isso, o botim, o despojo da guerra. Aquilo que o adversário de Roma perdia passava a ser de Roma. Então, todo aquele despojo da guerra era levado como triunfo, como troféu, e isso também era uma grande fonte econômica. O exército cresce numerosamente e as pessoas elas começam a temer Roma por toda parte. Essa estrutura econômica ela também precisa de uma grande quantidade de mão de obra. E aqueles que se tornam então conquistados por Roma se tornam escravos. E a escravidão era algo interessante em Roma, porque você tinha a escravidão por meio de dívida, mesmo do romano, que não tinha condição de pagar sua dívida, mas também você tinha a escravidão daqueles que foram conquistados nas batalhas romanas, que se tornavam escravos de Roma, e esses tinham um ódio tremendo de Roma. Alguns deles se tornaram gladiadores, lutadores, iam lutar nos espetáculos romanos, nos seus grandes anfiteatros que ficaram bem conhecidos como o Coliseu. O Coliseu, na realidade, as suas estruturas vai dar também origem mais tarde, como legado, ao que nós conhecemos hoje como os estádios de futebol. Mas de uma forma muito mais diferente e cruel, os coliseus eles abrigam ali apresentações de circo, apresentações de batalhas e apresentações de guerra mesmo, construída entre alguns grupos e até mesmo com animais. Toda uma estrutura havia dentro daquele coliseu para assustar as pessoas. Mas isso a gente vai falar com mais propriedade quando estivermos falando sobre o Império Romano. Bem, resta dizer que esses escravos, eles também se rebelavam. E uma das histórias importantes é a história dos Espartacos. Os Espartacos, eles vão partir da ideia de revolta, uma revolta de escravos que realmente não queriam estar submissos, eram homens lutadores, e agora começa a fazer frente ao Império Romano, diversas conquistas, fazer terror em Roma. E isso é uma preocupação muito grande para os governantes. E eles não conseguem, então, frear aqueles que estavam desenvolvendo essa revolta, essa rebelião. E aí, então, entram dois homens no poder que é muito interessante, chamar a atenção, Crasso e Pompeu. Eles, então, com uma eficiência militar, conseguem, então, capturar os espartacos e, então, crucificam 6.000 espartacos. E isso, então, serve de lição para trazer a calmaria contra as revoltas romanas. Mas havia revolta também na estrutura interna de Roma. Os plebeus não eram satisfeitos com aquilo que estava acontecendo, porque os patrícios comandavam os plebeus com o chamado direito consuetudinário. É o direito oral. Os patrícios diziam que uma lei era de uma forma e quando os plebeus chegavam no outro dia, a lei era de outra forma. E os plebeus não tinham apoio nenhum para se livrar das ameaças, se livrar da tirania e se livrar dos enganos dos patrícios. Isso levou os plebeus a fazer uma grande revolta. E essa revolta, ela resultou em uma negociação. Os patrícios tiveram que negociar. E uma das coisas importantes nessa estrutura foi o direito escrito. Os plebeus conseguiram a lei das 12 tábuas, que então o seu direito estava escrito, então os romanos não podiam mais enganar. Os plebeus também conseguiram outras coisas, e que além desse direito consuetudinário cair por terra, eles conseguiram também a lei relacionado ao casamento. Os patrícios agora, os plebeus agora poderiam casar-se com patrícios. E conseguiu também a lei ligada à questão do plebiscito e o concílio da plebe. Então algumas leis foram realmente destaque nessa revolta que não aconteceu à toa.
Bem, chegamos então à fase do que nós chamamos de um governo diferente. A estrutura da república estava se tornando cansativa porque as pessoas ficaram cheias de muito direito. E então chegou um momento em que os exércitos e as forças romanas tinham que deter as questões internas e as questões externas. Então vieram os triunviratos. Triunviratos é um governo de 3 governantes. E ali, no primeiro triunvirato, tivemos Júlio César, Pompeu e Crasso. Esses homens dividiram, então, a estrutura que haviam conquistado da Grande Roma em 3 partes, e cada um ficou com uma dessas partes, mas havia rivalidade entre eles. E no meio dessa rivalidade, Júlio César acumulou mais poder. E o poder de Júlio César se tornou tão grande que houve muita inveja. E Júlio César se tornou cônsul, se tornou ditador e queria se tornar o grande imperador de Roma. Mas o Senado trouxe Júlio César para perto de si e então, com uma reunião do Senado, convidou César para ter ali um encontro com eles. E todos os senadores estavam armados com punhal e todos eles, naquele encontro, apunhalaram Júlio César. Inclusive, o seu filho adotivo chamado Brutus. Daí veio aquela frase que é conhecida no mundo dizendo até tu, Brutus. E aquela foi então a morte de Júlio César. A morte de Júlio César incomodou muitas pessoas. E Catilina, então, fazia discursos, as chamadas catilinárias, contra aqueles que foram os assassinos de Júlio César. Isso resultou na criação mais tarde de um segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Caio Otávio e Lépio. Também as rivalidades aconteceram e então Caio Otávio se destacou. Caio Otávio era, coincidentemente ou não, sobrinho de Júlio César. E então Caio Otávio conseguiu acumular o poder de tal forma que se tornou o primeiro imperador. Então se termina aquela fase chamada de República Romana e começa uma fase muito diferente. Uma fase que o poder executivo teria então tudo em suas mãos, inclusive o poder da religião. E Júlio César havia sido, de certa forma, vingado pelo seu sobrinho Caio Otávio, que veio receber o nome de César e mais tarde Augusto, aquele que tem direito entre os deuses. E essa é uma história para o nosso próximo encontro. Forte abraço, continue estudando!